Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre mais um clássico da linguística no Brasil, a coerência textual, de Inguedori Vilaça-Coll e Luiz Carlos Travaglia. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam aqui no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube de maneira acessível a todos. Também, caso queiram adquirir esta obra, haverá um link para a aquisição dela aqui abaixo na descrição. Tá bom, gente? Então, Inguedori Coll é uma grande pesquisadora. A Inguedori Coll, que é uma das autoras do livro, é uma grande pesquisadora. Já fiz aqui uma resenha sobre a coesão textual dela. Ela escreveu outras obras, inclusive pela Contexto, que é a principal editora dela, né, que ela publicou no decorrer de sua vida. Outras obras foram a coesão textual, a interação pela linguagem, o texto e a construção de sentidos. E o Luiz Carlos Travaglia, que é professor da UFO, inclusive tem uma descrição bem curiosa aqui no final do livro, né, que fala que ele escreveu, tem a parte mais séria, né, falando que ele é um professor, foi um professor muito experiente de ensino fundamental e médio, que escreveu livros como Gramática e Interação, uma proposta para o ensino de gramática. E aqui tem um comentário bem engraçado. Em suas horas vagas, quando não está se dedicando à linguística, ocupa-se de suas plantas e, como um bom mineiro, gosta de fazer pão de queijo, que, aliás, é muito apreciado pelos amigos. Então, tem esses detalhes bem curiosos aqui nessa descrição sobre Luiz Carlos Travaglia, que eu acho bem comuns, assim, mas que dão uma descontraída no texto, né, na apresentação dele. O livro é uma obra curta, né? Tem cerca de 100 e poucas páginas, 110, acaba a discussão dela em cerca de 110 páginas, só que é muito densa. É teoricamente um livro muito mais denso que a coesão textual. Então, se você não tiver intimidade com a linguística textual, é recomendado que você leia um capítulo por dia, leia com muita paciência e muita calma, pois é uma obra que apresenta muitos conceitos e muitas discussões extremamente densas, né? Uma coisa que facilita muito na leitura da obra é a quantidade de exemplos. Os autores trazem dezenas de exemplos, né? Inguedori Vilaça-Coll e o Luiz Carlos Travaglia. Eles vão trazer dezenas e dezenas de exemplos que vão facilitar a compreensão dos conceitos e do que está sendo discutido na obra. E também é uma obra que vai ajudar professores de língua, graduandos em letras e em comunicação também. Isso é muito destacado, que as obras da Inguedori Coll ajudam muitos profissionais que trabalham com a língua, né? Também advogados, dependendo da perspectiva que adotem, né, nos seus processos. Então vamos lá, já na página 8, vamos começar a discussão da obra. Os autores vão deixar bem claro a concepção de texto que eles adotam no livro, já na apresentação. Eles afirmam o seguinte, na página 8. Texto será entendido como uma unidade linguística, concreta, perceptível pela visão ou audição que é tomada pelos usuários da língua, falante, escritor, ouvinte, leitor, em uma situação de interação comunicativa, como uma unidade de sentido, e como preenchendo uma função comunicativa reconhecível, e reconhecida independentemente de sua extensão. Aqui é muito interessante que esse conceito de texto que eles apresentam aqui em 1990, hoje sofreu algumas alterações com os estudos multimodais, né? Mas aqui é a concepção deles basilar de texto, que é baseado em unidades linguísticas apenas, né? Mas os estudos multimodais trouxeram essa discussão com conceitos da semiótica já para o uso de vários recursos semióticos na construção de sentidos. Mas essa é a noção adotada por eles e do livro. Mas, apesar de ser de 1990, essa noção pode nos ajudar muito no cotidiano ainda do ensino médio, ainda fundamental, com essa ressalva, né? De que não é só, não são as unidades, muitas vezes as unidades linguísticas estão em contato com outras modalidades, por exemplo, a modalidade visual, não é? E a sonora, enfim, existem várias minúcias aí, né? Vamos lá, o livro vai ser dividido, portanto,
em outros 5 capítulos, travando conhecimento com a coerência, o primeiro, o conceito de coerência, o segundo, coerência, texto e linguística do texto é o terceiro, fatores de coerência é o quarto, e coerência e ensino. Vamos a eles? Gente, tem uma relatividade, os autores já apresentam na página 10, do juízo de incoerência. Eles falam o seguinte aqui, ó. O juízo de incoerência, na página 10, não depende apenas do modo como se combinam os elementos linguísticos no texto, mas também de conhecimentos prévios sobre o mundo e do tipo de mundo em que o texto se insere, bem como do tipo de texto. Ou seja, a estruturação do texto não vai ser suficiente para dizer se ele é coerente ou incoerente. Ou seja, a coerência estará justamente no conjunto inteiro de fatores ligados ao texto, não apenas na sua superfície linguística. Por exemplo, eles vão apresentar aqui um exemplo, né, de um texto chamado Show, né, que vão colocar o seguinte: o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Ou seja, nesse texto, esse texto é coerente. Mas o que traz essa coerência não são só os elementos linguísticos, mas o nosso conhecimento de mundo, de que esse é basicamente um roteiro de dar um show por parte de um jovem de classe média, uma pessoa jovem de classe média, né? O cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta e o vazio. Ou seja, esse é o caminho básico. E o que é a coerência, que é apresentado aqui no capítulo 2? Eles vão apresentar, em diversos momentos, esse conceito de coerência vai sendo construído. Vou ler aqui para vocês alguns pontos, né? Já deve ter ficado claro no capítulo 1 que a coerência está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um sentido para o texto, aqui na página 21. Ou seja, ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um princípio de interpretabilidade, ligado à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido desse texto. Ou seja, é um princípio de interpretabilidade. Já é um aspecto muito importante. Aí na página 26, eles vão complementando cada vez mais. No desenvolver do capítulo inteiro, esse conceito não se limita a um parágrafo em que eles comentam. É um conceito que vai sendo desenvolvido, vai sendo aprofundado. Então vamos lá. Belgrand, Dressler e Marcuski afirmam que se há uma unidade de sentido no todo, que página 26, tá, gente? Afirmam que se há uma unidade de sentido no todo do texto, quando este é coerente, então a base da coerência é a continuidade de sentidos entre os conhecimentos ativados pelas expressões do texto. Essa continuidade diz respeito ao modo como os componentes do mundo textual, ou seja, o conjunto de conceitos e relações subjacentes à superfície linguística do texto, são mutuamente acessíveis e irrelevantes. Evidentemente, o relacionamento entre esses elementos não é linear, e a coerência aparece assim como uma organização reticulada, tentacular e hierarquizada do texto. Ou seja, a coerência vai se construindo aqui o conceito. Aqui eles já ressaltam, um princípio de interpretabilidade está ligado também à continuidade dos sentidos. Então, vamos ter isso em foco. É um princípio de interpretabilidade que está ligado à continuidade dos sentidos. Vamos ali fechar aqui na página 36 também. Eles vão ainda aprofundar ainda mais esse conceito de coerência. Considera-se, pois, a coerência como princípio de interpretabilidade dependente da capacidade dos usuários de recuperar o sentido do texto, pelo qual interagem. Capacidade essa que pode ter limites variáveis para o mesmo usuário, dependendo da situação e para usuários diversos, dependendo de fatores vários, como grau de conhecimento sobre um assunto, grau de conhecimento de um usuário pelo outro,
conhecimento dos recursos linguísticos utilizados, grau de integração dos usuários entre si ou com o assunto. Ou seja, aqui também eles vão ressaltar, e depois eles comentam aqui por exemplos, que existem textos que são absolutamente incoerentes para algumas pessoas por falta de conhecimento de mundo. Se a pessoa não tem um conhecimento de mundo sobre o assunto, o texto perde toda a sua coerência. Então, é um princípio que vai depender de vários fatores aí, né? Já na página 41, vai começar a discutir os tipos de coerência, baseados muito na teoria do Van Dijk, aqui em Kishkin. Eles vão falar na coerência local, na página 41, né, referente à parte do texto ou a frase ou a sequência de frases dentro do texto, e em coerência global, que diz respeito ao texto em sua totalidade. Aí eles vão aqui discutir os exemplos, mas é bem interessante que nós, enquanto pesquisadores e professores de língua, tenhamos essa visão clara de que a coerência, na hora de trabalharmos a coerência, pode ser muito importante para a gente trabalhar em aspectos locais e globais. Então, essa diferenciação é bem importante. E aqui também eles vão trazer alguns tipos de coerência, né? Também alguns outros tipos de coerência, né? Cujos próprios nomes são bastante didáticos, né? Também com base na teoria do Van Dijk e de Kishkin. Eu acho que fala assim, Kishkin, é um nome meio... Esses nomes europeus nem sempre são tão fáceis de se falar, não é não, gente? Então tem a coerência semântica, que se refere à relação entre significados dos elementos das frases em sequência em um texto, ou entre os elementos do texto como um todo. Tem a coerência sintática, que vai envolver os meios sintáticos para expressar a coerência semântica, como, por exemplo, os conectivos, o uso de pronomes, de sintagmas nominais definidos, indefinidos, etc. Tem a coerência estilística, pela qual o usuário deveria usar seu texto elementos linguísticos, léxicos, tipos de estruturas, frases pertencentes ou constitutivos do mesmo estilo ou registro linguístico. E a pragmática, que tem a ver com o texto visto como uma sequência de atos de fala. Então, aqui é um livro bem didático, com vários exemplos que vão ajudar nesse processo de compreensão. Tá bom, gente? E aqui tem uma relação na página 49, bem interessante, que falam entre a relação entre a coesão e a coerência, que já discutimos, inclusive, no vídeo da Ingedori Koll, cujo link eu vou deixar aqui abaixo, sobre a coesão textual, em que ela também faz essa discussão, né, sobre a relação entre coesão e coerência. Vamos ver aqui, na página 49, como é que eles conversam sobre o tema. Coesão ajuda a estabelecer a coerência na interpretação dos textos, porque surge como uma manifestação superficial da coerência no processo de produção desses mesmos textos. Pois, como diz Bernardès, o texto não é coerente porque as frases que o compõem guardam entre si determinadas relações, mas estas relações existem precisamente devido à coerência do texto. A relação entre coesão e coerência é um processo de mão dupla. Na produção do texto, se vai da coerência profunda a partir da intenção comunicativa, do pragmático até o sintático, ao superficial e linear da coesão, na compreensão do texto. Do texto se percorre o caminho inverso das pistas linguísticas, na superfície do texto a coerência profunda. E aqui eles vão continuar na sequência, eles comentam. Na verdade, como observa Charolles, os elementos linguísticos da coesão não são nem necessários nem suficientes para que a coerência seja estabelecida. Ou seja, a coesão vai ajudar, mas ela não é suficiente para construir a coerência de um texto. Então isso é muito... Os autores deixam isso muito claro, porque a coerência é construída, como vimos, por diversos fatores, né? Vamos lá agora à página 53, já no capítulo 3, que é coerência, texto e linguística do texto. Como é que é a relação entre coerência e textualidade? Vamos lá? No que se refere, aqui eles falam, na página 53, é a coerência que faz com que uma sequência linguística qualquer seja vista como um texto, porque é a coerência, através de vários fatores, que permite
estabelecer relações sintático-gramaticais, semânticas e pragmáticas entre os elementos da sequência, morfemas, palavras, expressões, frases, parágrafos, permitindo construí-la e percebê-la na recepção como construindo uma unidade significativa global. Coerência que vai construir isso. Portanto, é a coerência que dá a textura ou textualidade à sequência linguística, entendendo-se por textura ou textualidade aquilo que converte uma sequência linguística em texto. Ou seja, é como se a coerência fosse a alma do texto, fosse a essência. Sem coerência não há texto. Então isso é muito importante que fique claro. Os autores deixam isso extremamente claro. É a coerência que dá textura ou textualidade à sequência linguística. É a coerência que vai construir uma unidade significativa global. Então isso é muito importante que fique claro. Tá bom, gente? Isso foi na página 53, né? E eles apresentam uma hipótese nas páginas 63 e 64 sobre a coesão, que é bem interessante, né? Nos textos poéticos do gênero lírico, os mecanismos que fazem a coesão sequencial por progressão através de encadeamentos, sobretudo por conexão, são bem menos usados que os mecanismos por progressão através da manutenção temática e os de sequenciação por recorrência, alguns dos quais têm alta frequência, como a recorrência de termos, estruturas e recursos fonológicos. Ou seja, a coesão sequencial, eles colocam aqui como uma hipótese, mas a gente pode verificar isso pesquisando músicas mesmo do dia a dia. Vocês vão ver claramente que eu, pelo menos, já tinha reparado nisso. Várias músicas, poemas, usam poucos elementos de coesão sequencial, poucas, vamos botar assim na gramática mais tradicional, poucas conjunções, por exemplo, em comparação com outros gêneros textuais, né? Então, isso é uma hipótese que eles vão propondo aqui, mas é uma hipótese que me parece muito plausível. Eles dizem que ainda precisam de um estudo mais cansativo, mais elaborado, mais amplo, mas eu concordo com eles aqui, principalmente tendo em vista a perspectiva poética que se estabeleceu na literatura brasileira também, né, como um todo, a partir do modernismo de 1922. Aí eu concordo bastante com eles. Tá bom, gente? Mas é uma hipótese aí que está aberta a discussões. Pode deixar até nos comentários se você concorda ou não com essa hipótese, que é uma boa. E aqui eles vão mostrar no capítulo seguinte, na página 71, os fatores de coerência, que na minha opinião é disparado o capítulo mais importante do livro, né? É o capítulo basilar aqui, que aparecem conceitos muito importantes para se entender a coerência. Claro que nos outros capítulos há informações importantes, mas neste capítulo, o capítulo 4, eu acho que ele é o mais relevante, principalmente para estudantes de letras e professores de língua, pois deixa muito mais consistente e elaborado a perspectiva deles. Por exemplo, eles vão mostrar aqui o conhecimento de mundo, né? A influência do conhecimento de mundo como fator de coerência. O nosso conhecimento de mundo desempenha um papel decisivo no estabelecimento da coerência, na página 72. Se o texto falar de coisas que absolutamente não conhecemos, será difícil calcularmos o seu sentido, e ele nos parecerá destituído de coerência. É o que acontecia a muitos de nós se nos defrontássemos com um tratado de física quântica, né? Poxa, se eu lesse física quântica, qual é a coerência? Para mim aquilo é uma coisa meio sem sentido, né? É uma coisa muito vaga. E aqui eles vão alguns modelos cognitivos, né, que ajudam nesse conhecimento de mundo, né? Aí vamos citar os frames, os esquemas, os planos, os scripts e as superestruturas ou esquemas textuais. É uma conceituação muito densa, né? Os frames, né, que agora está muito em voga, né? O conceito de frames, eles conceituam aqui como conjunto de conhecimentos armazenados na memória sobre um certo rótulo, né?
sem que haja qualquer ordenação entre eles. Por exemplo, carnaval, o que é que vem na nossa cabeça? Confete, serpentina, desfile, escola de samba, fantasia, baile, essas coisas. Os esquemas, que seriam conjuntos de conhecimentos armazenados em sequência temporal casual, como pôr um aparelho em funcionamento, um dia a dia de um cidadão comum. Aí eles vão até trabalhar com um esquema, script, né? Com um esquema e o script, que é diferente, né? Que é o conjunto sobre os modos de agir altamente estereotipados, né? Aquele clássico conto, né, do Ricardo Ramos, Circuito Fechado, né? Então, é um ótimo exemplo aqui que, infelizmente, o tempo aqui que a gente se propõe a fazer no vídeo não nos deixa essa possibilidade de aprofundar tanto, mas eu acredito que é muito claro aqui a apresentação deles sobre esse ponto. Tem também o conhecimento compartilhado, né, que é o conhecimento que nós compartilhamos com outras pessoas. E aqui tem um conceito que é chave, assim, aquele conceito que você fica com... Se você for escrever artigos, inclusive, ou fazer um trabalho sobre ensino, ajuda muito na citação, que é na página 79, que é o conceito de inferência, né? E vamos lá, como eles conceituam inferência, né? Inferência é a operação pela qual, utilizando seu conhecimento de mundo, o receptor, leitor, /ouvinte, de um texto estabelece uma relação não explícita entre dois elementos, normalmente frases ou trechos, desse texto, que ele busca compreender e interpretar, ou, então, entre segmentos de texto e os conhecimentos necessários para a sua compreensão. E aqui continua, olha que interessante. Na verdade, não é assim. Todo texto assemelha-se a um iceberg. O que fica à tona, isto é, o que é explicitado no texto, é apenas uma pequena parte daquilo que fica submerso, ou seja, implicitado. Compete, portanto, ao receptor ser capaz de atingir os diversos níveis de implícito, se quiser alcançar uma compreensão mais profunda do texto que ouve ou lê. Ou seja, o texto é um iceberg, né? Então, compete ao receptor ser capaz de atingir esses níveis, né? Para atingir esses níveis, o leitor, leitora, receptor, receptora, ouvinte, né? Vai precisar necessariamente da inferência. E isso a gente pode ver claramente nesse conceito, nesse contexto atual, inclusive político, né? Que a todo momento há uma confusão generalizada, uma confusão gigantesca, que se nós não fizermos inferências, não formos capazes de fazer inferências, acabamos sendo completamente manipulados. Vamos lá, gente. Também aqui a gente pode... Ela vai explicando vários outros conceitos importantes, né? Alguns fatores de contextualização, como o título, apresenta aqui uma lista, né? O local, a assinatura, que vão ajudar também na construção a data, dependendo do texto, né? Que vão ajudar bastante na construção da coerência, né? Tem a situacionalidade, que é bem interessante aqui como eles apresentam, né? Que é a relação. Muitas vezes o conceito de situacionalidade, quando a gente vai encontrar em obras sobre linguística textual, acaba sendo apresentado de uma maneira rápida às vezes, né? Muito poucas vezes esse conceito é tão aprofundado assim, se a gente vê algumas obras de linguística textual. Às vezes quando vão citam ali os 7 critérios de textualidade, comentam a situacionalidade de maneira leve ali e tal. Aqui eles aprofundam um pouco, né? Eu acho que são 2 páginas que eu acho mais aprofundado, porque discutem aqui a relação da situação para o texto e do texto para a situação, essa relação dialética, né? Que existe, né? Quando envolve a situacionalidade. Então eu achei aqui um pouco mais desenvolvido do que eu já vi em outras obras, em outros artigos, né? De linguística textual. Artigos e obras gerais, né? Vai falar da informatividade, também é importante. E aqui um conceito que eu gostei bastante foi o de focalização. Focalização pode ajudar muito a nós professores. Vou explicar aqui para vocês. O que é a focalização? A focalização tem a ver com a concentração dos usuários, produtor e receptor, em apenas uma parte do seu conhecimento. Na página 88, tá, gente? Em apenas uma parte do seu conhecimento, bem como a perspectiva da qual são vistos os componentes do mundo textual. É isso. Isso é a focalização. E qual que é a aplicação disso no ensino?
No ensino de redação, eles mesmos falam na página 91, no finalzinho da página 91. No ensino de redação, quando dizemos ao aluno que deve delimitar o assunto e estabelecer um objetivo para o seu texto, estamos, na verdade, levando a focalizar o tema de um determinado modo. É por isso também que, quando damos aos alunos um tema para ser desenvolvido, os textos nunca saem idênticos devido às diferenças de focalização. Ou seja, por que as redações nunca são iguais? Porque a focalização de cada um sobre um assunto vai ser diferente. Se nós percebemos duas redações iguais, a gente já percebe que é cópia, né? Nós, enquanto professores, né? Uma coisa é uma resposta de uma linha, por exemplo, que eventualmente pode ser uma cópia, vamos dizer assim, de um conceito que o professor ou a professora passou no quadro, e o aluno teve que copiar ali bem numa perspectiva bem conteudista, né? Agora, uma redação de 20, 30 linhas é praticamente impossível duas pessoas fazerem duas. É impossível, né? Do ponto de vista prático, dois estudantes, mesmo tendo a mesma aula, com o mesmo professor, a mesma professora, acabarem redigindo a mesma redação. Então, isso tem muito com base a focalização. E essa perspectiva de focalização eu acho que é muito válida para nós professores na hora de pensarmos sobre como trabalhar os textos, como trabalhar os assuntos, também ensinar nossos estudantes e nossas estudantes a discutir os assuntos. Você tem que focalizar. Como? E esse conceito, claro que eu estou comentando aqui de uma maneira mais superficial, mas vai se aprofundando muito com o tempo. Tem também intertextualidade, eles comentam aqui, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade, tem consistência e relevância, tudo aqui nesse capítulo. Eu acho que é uma leitura, realmente são cerca de 30 páginas, são 30 páginas desse capítulo 4 que merecem ser lidas e relidas com muita atenção, pois é um capítulo que enriquece muito a nossa formação enquanto profissionais da área de letras. Essa é a leitura que eu faço. E aqui tem a perspectiva de coerência e ensino. De uma maneira geral, eu acho que o capítulo traz sugestões que são muito positivas, né? Por exemplo, tem uma discussão sobre falarmos de textos, né, que não apresentam recursos de coesão, aqui não dá para ler direito, mas, por exemplo, um texto relativamente pequeno. Aqui, Maria é minha irmã, Maria é bonita, Maria tem um cachorrinho, o cachorrinho é branco. Maria brinca com o cachorrinho. Maria é feliz. Tem gente que fala que isso aqui não tem coerência, é um texto incoerente, quando o texto é coerente. O que falta a eles é o uso de recursos de coesão para dar uma sequencialização mais elaborada dos sentidos, que é importante que nós, enquanto professores de língua, sejamos capazes de ensinar isso aos nossos estudantes, não só enquanto professores de português, mas também de inglês, de espanhol, de francês, de alemão. Isso é fundamental. E aqui eles vão dar alguns exemplos bem interessantes, né? Como poderia ser reescrito esse trecho, né? Tem várias possibilidades. Maria é minha irmã. Ela é feliz porque é bonita e brinca com seu cachorrinho branco. Ou seja, já dá uma construção um pouco mais elaborada. Eles vão mostrar vários exemplos aqui de uma produção um pouco mais elaborada, né? Vai dar a letra A, a letra G, para vocês terem uma ideia, né? Aí vamos falar, por exemplo, eu tenho uma irmã que se chama Maria. Ela é bonita e tem um cachorrinho branco para brincar. Por tudo isso, ela é feliz. Ou seja, são construções mais elaboradas que é dever de nós, enquanto professores de língua, ensinar os nossos estudantes a produzirem. E aqui tem outras sugestões, como é importante o trabalho do léxico, né? A clareza da importância para eles de se adotar uma perspectiva textual interativa, né? Ou seja, é o funcionamento da língua na interação real. Eles colocam isso de uma maneira muito clara. Só discordo brevemente deles no início, quando eles falam, né? É uma questão muito mais de engajamento do professor, sua concepção de educação e de linguagem,
expressão do pensamento, reflexo do pensar, instrumento de comunicação, forma de interação, o que fazer e como fazer, né? Para eles isso é a metodologia, né? É sobretudo uma questão de postura. E aí eu discordo deles porque não é só a postura do professor, do conhecimento do professor, da professora, que vai ser suficiente para se construir a metodologia. O professor, a professora pode ter certas ideologias, certos pensamentos, certos conjuntos de crença, mas não conseguir aplicá-los. E a aplicação da metodologia passa, em parte, uma parte considerável dela também, e eu acho que igualmente importante quanto a ideologia é a metodologia do como fazer, né? Do que fazer e como fazer isso, para mim é tão importante quanto a ideologia e o conhecimento linguístico como um todo. Tá bom, gente? Então essa é uma breve discordância que eu tenho com os autores, mas de uma maneira geral, o livro deles é fenomenal. É uma obra, olha, instigante, que nos faz pensar bastante sobre a língua, sobre a coerência como um todo. Que trabalha-se assim, uma profundidade teórica, metodológica maravilhosa. Então é uma obra que eu recomendo que todos leiam, principalmente se você for da área de letras, né? De ciências humanas como um todo, mas eu acho que a área de letras vai ser assim imprescindível. A coerência textual de Enguedor e Co. e Luiz Carlos Travaglia. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer sugestão ou comentário, é só deixar abaixo. Também podem sugerir livros para serem resenhados aqui pelo canal futuramente. E é isso, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau!